E aí, fala galera, hoje eu vim trazer uma coisa boa aqui pro canal. Eu vou mostrar pra vocês a redação que eu fiz no concurso da Polícia Federal. Essa prova ela valia 13 pontos e eu tirei 12,87, ou seja, foi descontado 2 erros meus de correção gramatical. Mas no conteúdo, que é o mais importante pra banca CESP, eu consegui gabaritar os 13 pontos. Primeiro eu vou mostrar aqui como foi o texto motivador. Resumidamente, a redação ela falava sobre a atuação da Polícia Federal e das garantias fundamentais durante essa atuação, ou seja, aquela questão da polícia, ela tem que agir, mas ela não pode agir passando por cima da lei ou passando por cima dos direitos individuais, ainda que seja de um criminoso, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu abordei esse tema. São 3 tópicos. O texto motivador, ele traz ali o parágrafo 5º da Constituição Federal e ele traz ali alguns incisos que faz referência a esse tema. Por exemplo, fala lá que ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano ou degradante, que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Eu já vou adiantar aqui, galera, que nesse texto vocês não venham aí no comentário me falar, seu comunista, seu não sei o que não. Porque o que eu aprendi fazendo milhares de questões de português da banca, ela tem uma linha que ela segue. É uma linha mais progressista. Basta você ver, você pega aí 10 provas de português, olha os textos e olha as fontes que os examinadores usaram. E eu não tô aqui para brigar com a banca CESP. E eu sugiro que você também não brigue com a banca. A gente vai ter que falar o que o examinador quer ouvir, a verdade é essa. Um exemplo bem claro disso é, por exemplo, pegue a redação da Polícia Civil do DF, se eu não me engano, de 2013, o último concurso da Polícia Civil que teve. Olhe lá, você vai ver que ela abordou a temática do desarmamento. Até o texto motivacional, ele já te leva para uma linha ali em que a banca espera que você argumente. A verdade é essa, eu não sou professor, não sou coach, não sou nada disso, mas o que eu vi analisando a redação, outras redações nota máxima e o histórico da banca é esse. Aí vocês vão entender por que eu tô avisando isso quando chegar lá nos argumentos. Enfim, outra parte aqui do texto motivador foi a parte em que ela citou o artigo 144 da Constituição, que fala sobre as atribuições da Polícia Federal. O tema da redação eu já disse, que é aquela questão, a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. O tópico 1, galera, trazia o seguinte assunto, é como se fosse, você pode interpretar como se fosse uma pergunta: o papel da Polícia Federal na garantia do direito à segurança pública, e ele valia 3,5 pontos. E como foi que eu abordei essa questão na redação? No primeiro parágrafo aqui, meio que eu trouxe um resumo do tema central e de parte dos tópicos ali que eu tinha que abordar. Aí eu falei assim: a Polícia Federal, em sua atuação, tem o papel essencial na garantia dos direitos fundamentais elencados na Constituição. Isso aqui basicamente é o tema central da redação. Aí ponto. Nesse sentido, além de garantir a segurança pública, a Polícia Federal deve respeitar os demais direitos individuais durante a sua atuação. Você vai ver aí que minha letra não é bonita, pelo contrário, ela é bem feia. Como eu disse, ó, no parágrafo que inicia mesmo os argumentos, que é o do primeiro tópico, respondendo ao primeiro tópico, eu segui aquele padrão, aquela estrutura, aquela básica que você vê no YouTube, esqueleto de redação, e foi assim que eu fiz, olha lá. Em primeiro lugar, destaca-se o papel desse órgão na garantia do direito à segurança pública. Nesse contexto, o artigo 144 da Constituição Federal atribui à PF o papel de investigar e reprimir os crimes que atentem contra o patrimônio da União. Além disso, os agentes federais fiscalizam portos, aeroportos e fronteiras, o que possibilita a repressão ao tráfico internacional de drogas e armas. Desse modo, desarticulam o crime organizado para garantir a segurança pública. Ou seja, galera, basicamente eu retomei o tópico 1, que ele fala o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública, e citei exemplo da Constituição e exemplos práticos. Da Constituição eu coloquei lá que a Polícia Federal ela tem que atuar nos crimes contra a União, é uma coisa que se você estuda para esse concurso aqui você viu bastante. E uma outra questão que também está lá no artigo 144, que é uma das atribuições da Polícia Federal, é reprimir os crimes em portos, aeroportos e fronteiras, ou seja, com a fiscalização dos portos, dos aeroportos e das fronteiras, o que vai acontecer? Eles vão apreender armas, eles vão apreender drogas, e aí eu concluí falando que desse modo, ou seja, apreendendo as drogas e as armas, eles vão desarticular o crime organizado, ou seja, vai impactar financeiramente essas organizações criminosas, desse modo garantindo a segurança pública. A princípio, para quem ainda não treinou a redação, parece que é bem difícil, mas galera, eu só fiz umas 12 redações por conta própria, só vendo aí vídeo no YouTube e pesquisando redações, notas máximas de outros candidatos de outros concursos da banca CESP. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais técnico falando sobre os elementos de coesão, sobre esse esqueleto de redação, mas nesse aqui eu só quero mostrar que no conteúdo
você pode ser bem objetivo e você vai citar ali a Constituição, os direitos humanos, alguns exemplos práticos e você consegue uma boa nota, entendeu? Eu não sou professor de redação, mas analisando os casos práticos, é isso que eu tenho visto. E eu já vou mostrar para vocês aqui o segundo tópico dessa redação, dessa proposta do CESP, mas antes eu só quero lembrar que você que não é inscrito no canal, você se inscreva aí, que esse concurso da PF passou. Muita gente que me acompanha aqui não se inscreveu no canal, eu esqueço de pedir e a pessoa esquece de se inscrever. Então você se inscreva aí para receber os próximos vídeos, que agora eu tenho mais tempo e vou trazer mais vídeo aqui, vou movimentar esse canal, beleza? Vamos lá, no segundo tópico, galera, a banca questionou isso aqui, ó, valia 4,5 pontos, ou seja, valia 1 ponto a mais do que o primeiro tópico. Ele fala assim: a observância dos direitos previstos na Constituição Federal como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Ou seja, resumidamente aqui, o que ela queria saber? Ela queria que eu falasse o que? Olha, a polícia tem que agir, tem que cumprir seu papel, as atribuições lá do artigo 144, mas ela não vai poder passar por cima dos direitos do artigo 5º lá, que fala dos direitos individuais. E aí, como é que eu falei na minha redação? A letra tá daquele jeito, vocês não reparem na letra não, porque o que interessa é o conteúdo. E aí, como é que eu comecei o terceiro parágrafo respondendo ao segundo tópico? Ademais, verifica-se a necessidade de que a PF observe os direitos fundamentais dos cidadãos para que suas ações sejam consideradas válidas. Ou seja, eu só retomei o tópico inicial. Ah, Matheus, então você gastou 2 linhas aí da sua redação só para retomar o segundo tópico? Foi isso mesmo, galera. É isso que a gente tem que fazer. É meio com uma receita que você vai seguir, uma receita de bolo, beleza? Retomei, aí eu continuei lá, ó. Nesse viés, retomando o tópico, a Carta Magna determina que todos os órgãos estatais respeitem o princípio da legalidade. Dessa forma, ainda que a polícia atue contra criminosos, eles devem ter seus direitos fundamentais respeitados. Portanto, direitos como o de permanecer calado e o de constituir advogado, por exemplo, devem ser informados ao recluso. Dessa maneira, o devido processo legal deve ser garantido. Ou seja, resumindo o que eu falei aqui, a polícia atua contra quem? É contra bandido, não é contra criminoso. Ela vai lá buscar o cara de manhã é porque ela é bandido. Tirando os casos lá de passaporte, essas questões assim que não é envolvido com bandido. Mas na maioria das vezes eles vão estar ali em conflito com a bandidagem. Aí eu falei o quê? Eu falei o que a banca queria ouvir. Eu falei, olha, ela vai prender o criminoso, mas ela tem que respeitar o direito, ela tem que falar que ele tem direito a um advogado, ela tem que falar, enfim, comunicar a família. Meu amigo, o negócio é assim, eu falo o que o examinador lá da UNB quer ouvir, entendeu? No terceiro tópico, a banca queria saber o quê? Ela abordou assim, ó, valendo 4,5 pontos, ou seja, 1 ponto a mais também do que o tópico 1. Ela falou assim: o desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Ou seja, eu tinha que linkar ali a função, o papel do policial federal, enquanto ele respeita os direitos humanos como um valor da Polícia Federal. Esse aqui foi o tópico assim que eu achei mais nebuloso, ficou assim, estranhei um pouco lá na hora de fazer, mas deu pra desenrolar e eu vou te mostrar aqui que não tem segredo, galera. É seguir a receitinha de bolo, retomar o tópico, citar alguns exemplos e concluir ali o parágrafo. Veja como é que eu escrevi nele, ó. Por fim, ou seja, eu já anunciei ali que é meu último parágrafo, né? Parágrafo conclusivo. O desempenho da função policial deve ser calcada no respeito aos direitos humanos, um dos valores da PF. Nesse cenário, o policial deve agir com probidade e, como representante do Estado, zelar por todos os direitos fundamentais, inclusive relatando aos seus superiores possíveis violações de direitos humanos que tenha presenciado, ainda que tais práticas tenham sido cometidas por seus pares. Ou seja, o que eu falei aqui? Eu falei, olha, a função do policial é essa, e se ele vê alguém se desvirtuando, se desviando dessa finalidade aqui, ainda que seja o camarada dele, ele vai ter que comunicar aos superiores, ó, fulano tá fazendo coisa errada ali, tá colocando sacola na cabeça do preso. É tipo nessa ideia aí que eu quis seguir, entendeu? E continuando aqui, você vê que esse parágrafo ficou bem grande, um professor pode ver isso aqui e não concordar muito, mas se você seguir ali a estrutura, se você fizer ali o arroz com feijão, vai dar certo. Você vai fechar a prova? Não sei, talvez eu dei sorte aqui, eu acho até que eu dei um pouco de sorte de ter meio que gabaritado, né, o conteúdo aqui dessa prova, mas eu também não vou tirar a nota mínima não, e eu vou tirar uma nota razoável pelo menos. Aí eu continuei falando, ó, ainda destaca-se que a PF tem como valor princípios que também estão expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que eu fiz aqui, galera? Eu usei a segunda carta coringa. A primeira carta coringa qual é? Constituição Federal. A segunda carta coringa qual é? Declaração dos Direitos Humanos. Independente do assunto que venha na sua prova, eu acho que em 99% das vezes você vai ter como citar tanto a Constituição Federal quanto a Declaração dos Direitos Humanos. Por quê? Porque
porque basicamente as outras leis, elas são derivadas da Constituição. E aí eu fui fechar o parágrafo. O que eu fiz aqui? Eu retomei, né, aquele elemento coesivo ali. Nesse contexto, o órgão é referência no combate ao tráfico de pessoas, um crime que viola os direitos básicos das vítimas. Por fim, a PF garante tanto os direitos humanos das vítimas quanto dos criminosos. Mas o que acontece? Falei de novo que a banca quer ouvir, entendeu? E é isso, o próximo concurso vou adotar de novo essa estratégia. Beleza, galera? Agora, em relação aos erros, o que aconteceu? Eu tive 2 sinalizações, vou colocar aí o espelho da redação, o espelho da correção para vocês verificarem. Um erro foi aqui, ó, nessa última linha que eu coloquei, garante tantos os direitos humanos das vítimas quanto dos criminosos. E o correto deveria ser garante tanto os direitos das vítimas, é tanto, não tantos, entendeu? Eu errei aqui na linha 30. E o outro erro que foi sinalizado foi aqui no último parágrafo também, que foi na primeira linha do último parágrafo. Eu coloquei assim, ó, o desempenho da função policial deve ser calcada no respeito aos direitos humanos. Na verdade aqui, ó, o desempenho deve ser calcado. Eu coloquei concordando com a função policial, mas na verdade era para concordar com o desempenho. Na hora lá eu não reparei isso. Você vai ver aí, eu fui sinalizado só nesses 2 erros. Muitos podem se perguntar, tem umas rasurinhas ali, ó, no segundo parágrafo. Eu errei, eu coloquei no plural a palavra e era no singular. E aí quando eu fui passar revisando que eu vi, né? Aí não tinha mais como eu corrigir na frente, porque o texto já tava, a linha já tava preenchida. Aí eu fui e risquei só a última letra. Eu sinceramente, eu nem sei se isso aqui poderia, viu? Eu acho que eles poderiam ter me sinalizado aqui por rasura, mas passaram batido. E essa prova que passou na mão não foi de um não, foram de 2 corretores. Beleza? Lá no edital fala. E só se a nota ficar muito diferente, que aí parece que tem mais uma avaliação de uma terceira pessoa. Mas enfim, esse foi aí o modelo da redação para concurso da PF que eu utilizei. Essa redação discursiva, como eu falei, valia 13 no concurso da PF. Se você tá aí estudando, meu amigo, para PCDF ou outro concurso e também tá fazendo simulados, ou seja, treinar a redação é importante. No começo dos meus simulados eu negligenciava, eu fazia o simulado e não fazia a redação. Mas é isso, a realidade é essa, nenhum estudo é perfeito. Mas eu soube corrigir isso, nos meus últimos simulados eu passei a fazer para ver se eu tava fazendo dentro do tempo. Você não precisa ter um papel impresso do modelo da redação para fazer. Se você tiver uma impressora, lógico que é bom, você vai imprimir, não vai custar nada. Mas se você não tem também, faça na folha de caderno. O que você precisa saber é articular as ideias no papel do jeito que a banca quer. É isso que você precisa saber. Ainda que você não tenha um papel, você pode fazer aí na sua casa e lá na hora da prova você desenrola, entendeu? É bom fazer pelo menos 1 ou 2 aí no modelo, né, da banca, que é para você treinar as margens, tudo certinho. Eu não fiz. Ah, Matheus, mas então você não tinha 50 centavos para imprimir, R$1 para imprimir um modelo de rascunho? É claro que eu tinha, né, galera? Mas eu ficava enrolando e eu saí daqui só para fazer isso. Eu falei, não, eu vou usar as folhas de caderno aqui mesmo. O importante é você saber passar a ideia pro papel. Se você tá gostando do vídeo, gostando do canal, você já se inscreve. Se você tá com dificuldade nesses conteúdos aí, no conteúdo do concurso que você tá fazendo e precisa de material, os que eu usei na minha preparação e recomendo, eu já coloco na descrição. Você olha aí se é do seu interesse. E tem um vídeo aqui, ó, que eu vou colocar no card aí em cima e na descrição, que é sobre simulados. Como eu aumentei minhas notas nos simulados enquanto eu tava estudando pro concurso da PF. Ah, e pra quem quiser baixar esse modelo aqui meu, essa redação que eu fiz, eu vou deixar o link lá no perfil do meu Instagram pra você entrar e fazer o download. É @estudanteavançado, eu vou colocar o link aí na descrição. Você vai lá e aproveita e já me segue. Eu vou começar a movimentar aquele perfil lá. É isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e eu vejo você no próximo vídeo.